Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu estava aqui, gente, relembrando, né, o passado, né, muitas lembranças nostálgicas que nós vivemos há 20, né, 25 anos atrás. Não que eu seja velho, tá? Porque eu não sou tão velho assim. Estou em apenas 41 anos. Eu estava pensando e aqui refletindo sobre o quanto a tecnologia ela mudou muito a vida do homem, principalmente no que diz respeito às mudanças de comportamentos simples, né, humilde, que toda essa tecnologia aí do e-commerce, né, das compras virtuais, né, nas plataformas digitais, modificou, né? E também o desuso de muitas tecnologias passadas que hoje os aparelhos conseguiram banir de vez da, da vida, né, do indivíduo. Eu estava pensando aqui sobre a questão da mudança que houve de uns anos para cá, nos tipos de mudanças, né, que existem de cidades para cidades. Entre outras coisas também que mudaram, aliás, não mudaram, foram extintas de vez. A gente não vê mais isso, o que nós tínhamos saudades de ver antes. Não sei se isso era só uma observação minha, mas acredito que outros também já perceberam. Antigamente nós víamos muito mudanças de localidades, né? De todo tipo de transporte, né? Caminhões, baús. Quer dizer, o baú já foi mais recente, né? Porque antigamente era naqueles caminhões mesmo, 11 e 13, né? Da Mercedes-Benz. E o pessoal morava em uma cidade, de repente queria se deslocar para uma outra cidade. O, o chefe da família reunia a família e dizia que ia mudar, né? E por motivos diversos de trabalhos, e simplesmente colocava as suas mudanças, né? Os seus móveis, e que por sua vez não eram lá essas coisas todas, né? Eram móveis antigamente, antes ali na década de 80, 90, né? Mais precisamente 90 para frente ali, que é quando eu tenho mais lembranças, e transportavam aqueles móveis para as outras localidades, né? Onde iam residir novamente, onde ia ficar domiciliado. E isso, não sei se vocês perceberam, acabou. Ou seja, as pessoas não precisam mais mudar de uma cidade e obrigatoriamente levar os móveis para outra cidade. Isso parece ser fútil, né? Um tema irrelevante, mas se nós formos perceber, a tecnologia ela está destruindo muito das coisas simples que faziam nós ser felizes, né? Com as lembranças. Isso se chama o poder da nostalgia, né? O poder de reviver a felicidade das coisas do passado que nos trouxeram alegrias e boas lembranças. E aí, eu mesmo, quando criança, o meu pai, ele sempre trabalhou em usina de cana-de-açúcar, né? Sempre foi desse ramo. E eu também fui alguns anos desse ramo, hoje não estou atuando mais. E quando criança, uma das notícias que eu mais via meu pai falar para minha mãe era assim: o nome da minha mãe é Clemilda, né? Chama de Mida. E do meu pai é Cícero, que chama de Pi. E meu pai dizia: Mida, vamos arrumar as coisas, que eu arrumei um serviço em tal usina e nós vamos ter que se mudar. E a minha mãe já estava tão acostumada com aquilo que nem sequer dizia, retrucava, né? Porque a minha mãe, ela toda a vida foi uma mulher guerreira e sempre gostou de acompanhar o meu pai para todo canto, né?
Aliás, não era nem uma questão de gostar, era uma questão de necessidade. Até isso mudou também, né? Também na vida das pessoas. E o meu pai simplesmente fazia isso. Arrumava um carro e nós íamos residir em outra cidade. Isso por várias vezes. E até eu, inclusive, os meus irmãos, nós não achávamos ruim isso aí. Embora nós tínhamos que se adaptar a novas cidades, né? Estudar em outras escolas. E às vezes até acabava prejudicando um pouco o ano letivo, né? Porque às vezes tinha que pegar um ano já caminhando já e as provas também, aquilo tudo, acabava por dificultar um pouco. Mas no final de tudo dava tudo certo e nós acabávamos passando de ano. Outra coisa que mudou muito, não sei se vocês perceberam, com a chegada do aparelho celular, né, que é esse que nós estamos gravando aqui, esse fofoqueiro aí, é a questão de quanta gente ficou assim a ver navios, né, digamos assim, ficou com a mão no queixo e outra no fecho, que nem dizia o meu avô, que por sua vez também é um outro homem muito contador de histórias e me ensinou muito também acerca do que é o que é contar histórias, né, na vida. E aí ele falava sempre sobre as histórias que ele vivia, né? Ele era pescador, né? E você sabe que todo pescador ele tem muitas histórias para contar. E eu gostava muito, eu sempre gostei de histórias, de contos, né? E independentemente, eu não queria saber se aquilo era verdade ou se era mentira. O que eu queria saber era o desfecho da história, o final, como que terminava as coisas. Para então daí eu tirar as conclusões, se aquilo dali fazia sentido para mim ou se não. Voltando ao que eu tinha falado sobre as tecnologias, por exemplo, existiam muito fotos, né? As máquinas fotográficas e até mesmo as questões da reprodução fonográfica, né? A reprodução sonora, que era os tipos de reprodução como os discos, né? Chamava as radiolas antigas, os CDs, as fitas cassete, tudo isso, o equipamento, os equipamentos hoje modificou, né? Hoje a tecnologia já está mais voltada para a reprodução dos sons no Spotify, né? Nas plataformas digitais aí, porque pega uma capacidade de armazenamento sem comparação com relação aos meios de produção que forneciam sons antepassados. E aí, moral da história, acabaram-se muitas coisas entre as famílias, inclusive os diálogos, né? Antigamente sentavam-se as famílias e sentavam nas calçadas e começavam a conversar. Não tinha o aparelho celular, né? Começava a contar histórias, começava a contar experiências que eram... todo mundo às vezes achava engraçado algumas coisas, tinha um sempre mais engraçado, né? Que contava às vezes algo que era exorbitante e às vezes até nem verdade não era, mas nós ríamos, se alegrávamos e fazia da vida um conto de fada, mas verdadeiro. Hoje acabaram-se os diálogos, acabaram-se, e na maioria das famílias não existe mais aquela capacidade de se conversar e de contar as histórias, né? E viver e reviver os momentos passados em família. Na maioria das vezes, quando sentam-se nas redes sociais, às vezes nem se comunicam, sequer conseguem perceber nem se o outro está com uma roupa diferente, está com um cabelo diferente, está com uma fisionomia diferente. Ou seja, a atenção toda é voltada para as redes sociais. Então, gente, eu quero falar para vocês. Não dê tanta importância para as redes sociais. Valorize mais o contato pessoal, o diálogo e o contato visual pessoal, fisicamente.
o celular trate, as redes sociais trate como um meio secundário de comunicação, um meio que vai te ajudar a se comunicar melhor com as pessoas, mas não deixe que esse aparelho acabe com a sua essência, ou seja, não deixe que esse aparelho e as redes sociais te tornem um ser antissocial. É esse aqui o meu recado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal aí e curtam esse vídeo. Tchau.